O piloto automático, o modo que talvez você esteja vivendo e que muitos de nós vivemos, tá te deixando com a sua alma estagnada. É o que eu chamo da inércia da alma. Nós somos o que fazemos repetidamente. Como dizia Aristóteles, excelência não é um ato, é um hábito. Mas existe uma pergunta mais silenciosa. Se somos o que repetimos, quem estamos nos tornando quando repetimos sem consciência? Porque o problema não é somente o excesso de tarefas. Claro, é um dos problemas, sim, mas é o constante estado de sobrevivência. E o quanto esse lado eficiente vai aos poucos matando a nossa criatividade e nos tornando cada vez mais automatizados. Funcionamos, produzimos, respondemos. Mas será que só funcionar é o mesmo que estar plenamente vivo? O arquétipo do autômato. Nessa vida do piloto automático, existe um arquétipo habitando aqui dentro, de mim, de você, de todos nós, e é um arquétipo muito silencioso, que é o arquétipo do autômato. Ele não é mau, ele é, na verdade, bem eficiente. Ele ajuda a gente a dirigir sem pensar, a fazer a comida sem pensar, a comer sem pensar também, a falar sem analisar cada palavra. Ele é bem útil no dia a dia, na verdade, ele tem que estar ali, né, para ajudar em funções muito utilitárias e pragmáticas. O problema é quando o autômato senta no trono da psique. Aí algo se perde. Depois de certa idade, grande parte das nossas reações já foi delegada ao sistema nervoso automático. Não reagimos ao presente, reagimos a padrões. Como lembrava Epiteto, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E quando essa opinião é repetida por anos, ela deixa de ser apenas uma narrativa, ela vira um circuito neural. Vocês já devem ter ouvido falar, todo mundo, né? Tem um avô, uma pessoa mais velha, e que é aquela pessoa sistemática, e que tem opiniões fortes, que nunca muda a opinião. E a gente até fala assim, ah, ele é velho, é sistemático. E a gente vai sentindo essa rigidez, tomando conta paulatinamente da nossa personalidade, da nossa mentalidade, conforme a gente vai envelhecendo. Porque aquilo que a gente muitas vezes chama de personalidade forte é uma memória cristalizada, que simplesmente você tem preguiça de parar e refletir, gasta muita energia, então aquilo é só um sistema automatizado que segue funcionando sem gastar muita energia. Mas e Rajas, a inércia e a agitação? Eu já falei aqui em alguns vídeos anteriores sobre a tradição védica, que traz um aspecto de modos da natureza que são três, bem importantes. São os três gunas: Tamas, Rajas e Sattva. Tamas é a inércia, Rajas é a agitação e Sattva é a lucidez. O piloto automático pode se manifestar de duas formas, às vezes como Tamas, que é apatia, repetição mecânica, ausência de vitalidade, às vezes como Rajas, hiperatividade, produtividade compulsiva, uma mente que nunca repousa. Ambos podem sufocar a criatividade, porque criatividade exige presença. E presença é Sattva. Sattva seria a presença, é a lucidez, é a sobriedade e a clareza dos pensamentos. Não é nem lentidão, nem aceleração. É consciência e presença. Existe uma dimensão biológica nisso tudo. E assim, gente, eu não sou nenhuma cientista, bióloga ou, sei lá, coisa do tipo, mas eu acho interessante a gente observar sobre como o nosso corpo reage a esse estado de sobrevivência que a gente vive por tantos anos e sobre como a gente vai criando sistemas autômatos no nosso corpo simplesmente para poder sobreviver. No centro do cérebro, o hipotálamo traduz pensamentos em química. Cada padrão repetido se transforma em neuropeptídeos que circulam pelo corpo. Se repetimos medo, o corpo aprende medo. Se repetimos comparação, o corpo aprende comparação. As nossas células se adaptam a esse estado dominante. Elas começam a esperar o estresse constante, porque foi isso que as células do seu corpo aprenderam a vivenciar estresse. Por isso que muitas pessoas às vezes têm ataques de pânico constantes. Acho que, bem, muitas pessoas mesmo já passaram por isso. E vem do nada. Às vezes você tá até tranquilo. Inclusive, muitas vezes, o ataque de pânico vem no momento em que você para, em silêncio, e relaxa. É como se o seu corpo estivesse realmente vivenciando ali uma abstinência do estresse. Então chega a dar aquele pânico, que é algo visceral, completamente físico. Às vezes parece até que a pessoa está infartando. Quando estamos organizados apenas para sobreviver, o arquétipo que governa não é o arquétipo da criatividade, do criador. É o sobrevivente. E o sobrevivente ele é essencial. Uma pessoa que está tentando sobreviver, ela não vai querer brincar, criar, menos ainda contemplar.
Desde criança, eu sempre me vi como uma pessoa super criativa. Então, quando eu era criança, o meu sonho era ser desenhista. Eu adorava fazer quadrinhos para vender para os outros alunos amiguinhos da escola. Isso se estendeu até a vida adulta. Eu diria que esse meu lado mais lúdico, ele sempre foi mais forte do que o meu lado eficaz, eficiente e pragmático da vida. Então, a minha luta, até os 30 anos, sempre foi em ter eficiência nas coisas que eu fazia cotidianas. Simplesmente porque eu tinha muita aversão à rotina, à repetição. Então, eu tinha muita criatividade, sempre um lado artístico muito aflorado. Eu sempre gostei de gravar vídeos, por exemplo. Sempre gostei de pintar, de desenhar, de cantar, de música. Então, eu estudei tudo quanto é tipo de arte. E eu tinha esse lado imaginativo, criativo, muito aguçado. Por outro lado, eu não conseguia manter repetição e consistência até nas próprias artes. Tudo que se tornava repetitivo, eu ficava enjoada muito rápido. Não tenho nenhum laudo de TDAH, nem nada disso, mas pode ser que exista aí algum diagnóstico oculto que eu desconheça. Acontece que as coisas mudaram. Mudaram dos 30 anos pra cá. Porque uma chave virou na minha cabeça. A partir do momento que eu decidi morar sozinha, e isso foi antes dos 30, foi com uns 24 anos, 23, 24, eh, eu tive que aprender, a duras penas, a ser uma pessoa mais consistente, a gostar de rotina, a manter, o trabalho de uma forma menos penosa, porque uma coisa que eu fazia muito, quando eu era mais nova, era ficar 1 ano em cada emprego. E isso era péssimo pra minha carreira. Mas eu tinha realmente dificuldade de ficar muito tempo numa empresa, de ter um patrão, até que eu tive a brilhante ideia de me tornar autônoma. Eu fui me tornando a minha própria carrasca. Isso que é o mais engraçado. Então eu fui meio que de um extremo ao outro, uma pessoa que era muito lúdica, mas ao mesmo tempo pipa voada, perdidona assim até, né. Eu fui desse extremo pra uma pessoa disciplinada, uma pessoa repetitiva, e isso me fez muito bem. E eu acho que graças a alguns especialistas que eu consegui me manter nesse novo estilo de vida mais de rotina, de repetição, de consistência, sem enlouquecer. Porque acho que uma pessoa que é assim, artística, lúdica, ela tende a enlouquecer quando ela se molda muito na disciplina. Mas se não fossem esses especialistas, eu acho que eu realmente teria enlouquecido. E eu queria trazer um deles aqui, para vocês conhecerem e entenderem como que eu aprendi a ter uma rotina, ter consistência e ainda assim não perder esse meu lado mais criativo e até terapêutico. Então, uma das especialistas tá aqui me acompanhando, o nome dela é Filó, e ela me ajuda diariamente a manter minha calma, a minha paz dentro da minha rotina. Ela me traz uma vibração muito elevada, muita tranquilidade, e ela sempre lembra de eu ancorar e de eu me sentir conectada comigo mesma, com a minha criatividade também. Então, essa daqui tem me ajudado bastante. Gente, isso não é uma piada, é realmente verdade. Eu só consegui efetivamente manter uma rotina quando eu comecei a ter gatos. Pois é. E não porque foi uma responsabilidade, que nem pessoas quando têm filhos e falam: "Ah, aí eu aprendi a ser responsável", não é isso. Foi uma questão de gostar da rotina. Porque quando você tem gatos, você passa a gostar de ficar mais em casa, de ter aquela rotina mais repetitiva, porque gatos gostam de rotina, e fica tudo mais gostoso. Então, esse medo que eu tinha de ficar presa numa rotina, de ter uma vida entediante, chata, simplesmente se dissipou depois que eu comecei a ter gatos. Eu realmente adoro, adoro ficar em casa, adoro ter uma rotina, adoro essa consistência, essa repetição. E eu acho que é possível sim, você levar uma vida assim, não entrar num piloto automático. Claro que a gente tem que estar sempre atento, mas dá pra gente acomodar a nossa criatividade em uma rotina mais consistente. Vamos pensar no piloto automático como uma autoestrada que você vai ali em alta velocidade, sem pensar muito, e a pausa, a consciência, como se fosse uma trilha, um matagal que você vai cortando com facão e que você vai meio que fazendo descobertas, entrando em contato com a natureza fechada. Parece um pouco assustador, realmente. A pessoa vai preferir ficar numa autoestrada dirigindo do que pegar uma trilha. Porém, existe algo de mágico nessa analogia. Porque quando você entra nessa trilha, que é do seu inconsciente, você descobre o seu lado mais orgânico e criativo. E aí a gente pode começar a fazer questionamentos, que é como se fosse o nosso facão na mata. Onde agimos por reflexo? Onde nós reagimos por medo? Onde o autômato falou mais alto do que o meu lado criador? Sem culpa, tá? Porque a culpa definitivamente pertence ao sobrevivente, a mentalidade do sobrevivente. Cada vez que interrompemos uma reação automática, mesmo que por segundos, a gente enfraquece essa sinapse antiga e a gente acaba fortalecendo uma nova. E isso é tipo uma neuroplasticidade, mas também isso é espiritualidade na prática. Porque não adianta só você pensar, ai, nossa, eu sou espiritualizado, lá, lá, mas você não pegar o facão e cortar o matagal e subir aquela trilha.
pesada e difícil. O cérebro prioriza previsibilidade, mas a alma busca sentido. Eu acho que se a gente só gostasse do automatismo, a gente não sentiria uma certa insatisfação. É como se fosse uma busca, uma inquietação interna que nunca cessa. E você vai, às vezes, direcionando para coisas até sem sentido, ocupações, ou você se distrai, mas você está sempre insatisfeito e inquieto. É a sua alma buscando algo mais interessante. O sobrevivente ele quer segurança, mas o criador ele quer expansão. Então, o nosso lado criativo quer se expandir, quer crescer, quer fazer coisas novas, criativas. E quando eu falo coisas novas, não é viajar, porque as pessoas só falam em viajar. Gente, eu sei que eu ando atacando muito essa coisa de viagem. Mas quando eu falo da criatividade, eu tô falando da mente criativa, da nossa capacidade de criar na nossa rotina. Porque é possível sim você ter uma rotina e você ser criativo dentro dela. É aquela coisa, a gente não precisa eliminar a rotina, a gente não precisa eliminar o autômato e a gente não precisa eliminar as viagens não, tá? Viajar é muito bom, eu sei disso. Mas a gente não tem que depender de viagem para ter um mínimo de criatividade mental ou de uma sensação de liberdade. A gente não pode ficar dependente disso, ou dependente de álcool, de drogas, de coisas do tipo. A gente só precisa colocar o autômato no lugar adequado. Ele pode dirigir o carro, mas não deve decidir o destino. Quando o corpo sai do estado constante de luta ou fuga, quando Tamas e Rajas se equilibram, Sattva começa a emergir. Em Sattva, algo curioso acontece. A criatividade volta, a intuição fica mais clara, o tempo desacelera internamente. Não porque o mundo mudou, mas porque deixamos de reagir apenas ao ontem. Um sintoma muito forte de que você está vivendo no piloto automático é o tempo passando rápido. Você está sempre acelerado, sempre com pressa. Está sempre sem tempo. E essa aceleração parece que você está sempre numa corrida, numa maratona. E você nunca chega onde você precisa chegar. Isso é desesperador. Talvez a gente nem esteja preso ao destino. Talvez a gente esteja preso mesmo a essa repetição de achar que tem um destino para chegar e sentir que nunca chega. Mas a repetição ela pode ser reeducada. E a pergunta que fica é a pergunta que Marco Aurélio fazia a si mesmo e que continua bem atual. Que uso estamos fazendo da nossa alma agora?